Fala, mulherada abençoada! Vamos começar então o nosso devocional, mas antes eu quero dar uma instrução e uma dica. A instrução é para que você tenha a sua Bíblia, para que toda a palavra, porque todo devocional tem uma base bíblica, nós possamos abrir na nossa Bíblia e poder anotar nela aquilo que o Senhor está falando ali com a gente, grifar, né? Se você não tem um marca-texto, pode ser aí o risquinho com a caneta, enfim. O importante é ter aquela base bíblica marcada ali para que a gente possa manusear direto na palavra de Deus. E a dica é para que você tenha um caderno. Pode ser aí um caderninho, né? Meu aqui é um cadernão, mas é de gosto. Que você tenha um caderninho aí para você anotar aquilo que o Espírito Santo vier trazer para você durante o devocional. Então você tá ali no seu momento com Deus e de repente uma palavra saltou aos seus olhos e veio ao encontro do seu coração. Você precisa fazer tal coisa, né? Geralmente o Senhor traz uma direção para que se faça algo a respeito daquilo. Então, sei lá, seja forte na pureza. Olha, você precisa ter os seus olhos, né, mais atentos para que você não faça isso, não faça aquilo, enfim. É só um exemplo, né, do que poderia acontecer, que o Senhor daria uma direção e aí então você pode ali anotar para depois colocar em prática aquilo que o Espírito Santo está trazendo para você. E não menos importante, como eu falei lá no vídeo em que eu convidei vocês para estarem aqui comigo, o devocional ele consiste em oração, a palavra, o momento do devocional e o louvor. Então sempre no final de todos os vídeos vocês vão ter um louvor, onde assim que a gente encerrar aqui o nosso momento, você vai clicar e vai fazer esse momento de louvor para encerrar o seu devocional. Amém? Dito isso, então, vamos para o nosso primeiro dia do devocional. Bom, então, vamos orar para nós começarmos o nosso momento aqui com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por ter colocado esse devocional no meu coração e para poder compartilhar com as minhas irmãs em Cristo tudo aquilo que o Teu Espírito Santo quiser nos revelar nesse tempo em que estaremos juntas. Que em nome de Jesus, o Senhor esteja tocando cada coração que se dispôs a tirar um tempo do seu dia para estar contigo e para que nós possamos ter os nossos ouvidos e os nossos olhos espirituais abertos para receber tudo aquilo que o Senhor quer nos entregar. Em nome de Jesus, esteja conosco, Pai, durante todo esse período, porque não há nada melhor, nada mais especial do que a Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, eu te entrego esse momento e peço que o Senhor esteja conosco. Em nome de Jesus, amém. Bom, o devocional é composto por 10 partes e a nossa primeira parte é Forte em Deus. E o dia de hoje, o dia 1º, é Tudo Bem Ser Forte. Bom, então a nossa base bíblica tá lá em Efésios 6:10. Então vamos abrir lá na nossa Bíblia. Efésios 6:10. Aqui, ó. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Essa é a minha versão, né? Ali no devocional ele diz: Deus é forte e quer que vocês sejam fortes. A versão aqui do devocional é da Bíblia A Mensagem. Ao começarmos esta jornada de fortalecimento, vamos primeiro estabelecer algo em nosso coração. Ser forte não é errado. Com frequência, as mulheres cristãs estão mais associadas à fraqueza do que à força. Às vezes, na religião, somos ensinadas a nos esconder em vez de nos erguer. É verdade que somos chamadas a ser mansas, mas não fracas. Mansidão é mais bem definida como força sob controle. Tanto Moisés quanto Jesus eram mansos, mas não fracos.
Os mansos sabem que a força vem de Deus. Esther era mansa, mas não era fraca. Os mansos também são humildes, porque entendem que a sua força vem de um ser superior. Os mansos sabem como e quando lutar, mas eles não ficam procurando briga. A força é uma espada de 2 gumes, que pode ser usada como arma de destruição ou meio de libertação, que dá liberdade aos cativos. Não é incomum que o primeiro cativo requerendo libertação sejamos nós mesmas. Esta vida requer força, e quanto mais vivemos, mais difícil fica a vida. Viver piedosamente em uma cultura ímpia exigirá muito mais força do que você ou eu conseguirmos unir por nossa conta. Felizmente, não estamos por nossa conta. Vamos examinar os versículos de Efésios a seguir, que descrevem por que cada uma de nós deve abraçar o desafio e tornar-se forte. Após descrever como interagimos nos relacionamentos, Paulo começa Efésios 6, 10 ao 18 com: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Os relacionamentos demandam força, mas sempre que eu tento amar ou mesmo gostar de alguém com as minhas próprias forças, estou fadada ao fracasso. Temos uma capacidade humana muito limitada para o tipo de força de que precisamos todos os dias. É por isso que aproveitamos a força e o poder do nosso Senhor. Uma outra versão simplesmente diz: Deus é forte e quer que vocês sejam fortes. A mensagem que eu li no começo. Deus sabe que não somos fortes, então Ele nos faz fortes. Davi aproveitou essa fonte de força quando era um pastor adorador. Nosso Deus é todo-poderoso para nos fazer poderosas. Nosso Pai é onipotente para dar poder a nós, suas filhas. Deus tem um plano para a sua vida e o diabo tem uma cilada. A cilada dele consiste em tirá-la do plano de Deus. Devo alertá-la de que o diabo não lutará de modo limpo. No momento em que se tornou filha de Deus, você foi marcada pelo Espírito Santo e foi notada pelo inimigo. Antes de seu renascimento, você era escrava do inimigo. Agora é um alvo. Mas, uma vez que estejamos familiarizadas com a nossa verdadeira fonte de força, é hora de vestirmos a armadura. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6, 11. O que me chamou a atenção de forma particular aqui é a palavra rema desse ano para mim, é a questão do controle, né? Já vou dividindo com vocês algo pessoal. Então, quando ela fala ali, né, mansidão é mais bem definida como força sob controle. E também outra palavra que é, na verdade, a minha palavra rema da vida, é equilíbrio. Ela deixa claro aqui nesse início, dando tanto o exemplo de Moisés, como exemplo de Jesus, como exemplo de Esther, de que ser manso não é ser bobo das pessoas. Ser manso não é ser fraco. Ela fala ali, né, que Esther não era fraca, Moisés não era fraco, muito menos o nosso Jesus era fraco. Mas todas essas pessoas eram mansas. Então, nós precisamos buscar o equilíbrio de como nós permitimos, primeiro, como nós tratamos as pessoas de forma mansa, né? Sem ser grosseiras, sem ser estúpidas mesmo, talvez na maneira de falar, ou como falar, enfim, mas
tendo também o entendimento de que nós não podemos deixar que as pessoas pisem em nós, que as pessoas façam coisas contra nós que não agrada a Deus também. Afinal de contas, o que ela fala ali na outra página é: nós somos filhas, né? Nosso Deus é todo poderoso para nos fazer poderosas. Nosso Pai é onipotente para dar poder a nós, suas filhas. Então, acima de tudo, nós somos filhas. E como filhas, o Senhor não quer ver os seus filhos sendo maltratados, ainda mais porque eles mesmos permitiram aquilo, né? Ele não quer nos ver maltratadas por nossa própria permissão, por permitir que as pessoas, ou nesse caso, talvez, né, dependendo da situação, que o inimigo, através das pessoas, venham a nos fazer mal e assim a gente simplesmente aceite, fique calado, enfim, né? Então, que a gente possa tirar aqui desse primeiro devocional que a mansidão é entender que nós precisamos receber a força que vem de Deus, né? Não é pela força do nosso braço, e que a mansidão é ter essa força sob controle, é saber a medida certa de força no momento em que nós vamos usar, dependendo da situação. Que eu sou forte para aguentar a pancada que todo mundo me dá? Ou eu sou forte para chegar na pessoa e falar: olha, isso que você está fazendo não é legal? Entende a situação aqui de força? Ter aquilo sob controle? Entender que Deus nos deu essa força, Deus vai nos dar força tanto para passar de forma resiliente, que é o que? Superar uma adversidade, superar uma situação ruim, mas Ele também vai nos dar força para falar caso isso seja necessário. Eu não sei com vocês, mas comigo o negócio tá pegando aqui já no primeiro dia já. Então, e até ela fala ali, ó, a força é uma espada de 2 gumes, que pode ser usada para destruição ou para libertação. E aqui a gente pode pensar nas duas situações. Como eu estou usando essa espada, essa força? Eu estou usando para destruir o meu próximo? Ou eu estou usando para ajudar aquela pessoa a ser liberta também das questões dela? Para que ela tenha força, para que ela tenha coragem de sair de determinada situação. E o outro lado que nós podemos pensar é: as pessoas estão usando a força delas como uma espada para me ferir e eu estou permitindo? Ou eu vou usar essa força para trazer libertação para mim mesma, para não permitir que as pessoas façam essas coisas para mim? Para não permitir que as pessoas usem da força delas de destruição, mas que a minha força em Deus seja maior de falar para essa pessoa: olha, isso que você está fazendo não tá legal, não é bom, você está me ferindo, você está me machucando. E usar então essa força para uma libertação. E o recado então que fica para mim, pelo menos, é para realmente entrar nesse momento de discernimento. Saber discernir o momento em que eu tenho que falar e o momento em que eu tenho que calar. O momento em que a minha força em Deus vai ser usada para ajudar a libertar outras pessoas, mas o momento em que a força de Deus em mim vai me ajudar a não permitir que as pessoas façam coisas ruins para mim. Bom, uma dica que eu sempre dou, gosto de compartilhar sempre que eu tenho a oportunidade, porque é algo que realmente tem um significado muito forte para mim, é sobre a última frase dela ali no devocional. Ela fala, né, sobre nós entendermos que a fonte de força está nessa hora de vestirmos a armadura. Então, que nós possamos vestir a armadura de Deus. E o que seria vestir a armadura de Deus? É você orar
né, a palavra lá que tá em Efésios, do 10 ao 18. Você vai ler cada versículo e fazer isso porque você está fazendo no físico, mas na verdade se remetendo a algo que está acontecendo no mundo espiritual. Então, por exemplo, quando a palavra fala ali para colocar o capacete da salvação, você vai colocar a mão na sua cabeça, né? E vai falar, você está vestindo o capacete da salvação. Vou então vestir a couraça da justiça. A couraça era aquela parte da armadura em que eles colocavam no peito para proteger o peito, né? Então é a couraça da justiça. Vou colocar o meu cinturão da verdade. Você faz ali colocando um cinturão, calçando os sapatos do evangelho da paz. Então você faz, né, ali uma mímica, vamos dizer assim, você coloca essa armadura de forma orante, né, para que nós possamos, como diz a palavra, ficar firmes diante das ciladas do inimigo, nos dias maus, nos dias em que essa cilada vier, e assim, revestidas com a armadura de Deus, nós poderemos ser fortes nele para poder enfrentar todas as situações que nós precisamos enfrentar. Bom, o Espírito Santo falou que é para eu fazer isso aqui com vocês, então nesse momento, né, vamos orar, a pequena oração que tá aqui no devocional, mas então também vamos orar essa palavra que fala ali de Efésios 10. Então vamos orar a palavra que tá aqui no devocional. Querido Pai Celeste, sou grata a Ti por seres forte e por me quereres forte também. Eu vestirei toda a armadura para permanecer firme em Teu plano. Então agora nós vamos vestir essa armadura de Deus. Então você levanta aí comigo e vamos colocar essa armadura. Então você vai pegar a sua Bíblia e você vai ler cada versículo assim como eu vou fazer aqui e fazer isso junto comigo, beleza? Então vamos lá. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade. É o nosso cinturão da verdade. E vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Segurando sempre o escudo da fé, nosso escudo aqui. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Para isto, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E então eu quero fazer uma oração de encerramento aqui, a respeito do tema de hoje. Vamos lá? Deus, muito obrigada por tudo que o Senhor falou ao nosso coração no dia de hoje, que nós possamos ter realmente o entendimento de que essa força, ela não vem de nós mesmas,
que ela não é na força do nosso braço, seja em qualquer situação em que nós venhamos a enfrentar, é na força do teu poder que nós iremos vencer. Que nós possamos entender isso, Pai, com todo o nosso coração, de que o Senhor é quem nos dá a força para vencer. Em nome de Jesus, eu te entrego esse momento, te entrego esse primeiro dia do devocional, Pai, e peço que o Senhor continue conosco em todos os outros dias, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então é isso. Agora nós estamos revestidas com a armadura do Senhor para enfrentar tudo que vem pela frente e para receber do Senhor a força da qual nós necessitamos. E então eu encerro falando a frase que está aqui no devocional. E aí você aí vai repetir junto comigo. Eu sou forte, porque Deus é a minha fonte de força. Então é isso. Até amanhã no nosso segundo dia do devocional, se assim Deus nos permitir. Que Deus abençoe. Tchau!